Boa noite, meu nome é Igor Franco Batista, vou estar realizando o primeiro React do subprojeto 1 sobre modelagem e linearização. Meu grupo é o grupo de número 5 e vou estar avaliando agora o grupo número 1. Boa noite, meu nome é Carlos Miguel Freiberg e esse é o primeiro subprojeto de sistemas lineares. O tema desse subprojeto é modelagem e linearização. Meu processo é o sistema Ball and Beam. Explicando um pouco sobre o sistema, é um sistema que tem como objetivo equilibrar uma bolinha em cima de um eixo coordenado por um braço. Aqui tem o esquema do sistema e as variáveis que eu utilizei neles, né? Sendo o m a massa da bolinha, r o raio dela, d a distância do braço, g a aceleração gravitacional, l o comprimento do eixo total, j o momento de inércia da bolinha, r a posição da esfera ao longo do braço, esse r aqui, que nos cálculos eu modifiquei para x para ficar mais fácil para calcular, alfa o ângulo do eixo em relação ao plano e θ o ângulo de engrenagem do braço aqui. Um pouco sobre a modelagem. Existiam vários métodos de modelagem desse sistema. O que eu usei para fazer é esse de Mina, Chipria e Kalpana, utilizando as equações de movimento. Decompus a força em força rotacional e força. Ali onde ele menciona as equações de movimento, talvez fosse interessante para a apresentação ter colocado as equações de posição, de velocidade que ele tem utilizado, né? E ilustrado elas ali de alguma forma, eu acho que contribuiria para a apresentação. Força de translação. Aqui a componente. É igual ele fez ali com a força rotacional, ele fazer com as equações no caso, né? Igual na força rotacional ele colocou ali do lado, e para a parte das equações daí seria interessante colocar também. Rotacional, né? O J de inércia sobre o raio, derivado segundo da posição da esfera sobre o raio, derivado segundo do tempo, dá o J, que é momento de inércia, sobre raio ao quadrado, vezes a posição derivado segundo. Aqui ela inteira, a força inteira, fica mx derivado segundo, mais jx dr ao quadrado, resolvendo fica nesse termo aqui, simplificado. Então a componente m das equações fica m mais j sobre r ao quadrado. Aqui para decompor as forças e levar em consideração os ângulos, através da relação que o seno de alfa seria igual a alfa, esse ângulo aqui do eixo com o plano, por esse ser um valor do ângulo ser bem pequeno, então eu considerei ele igual ao seno dele mesmo. Daí, aplicando. Legal que ele, no exemplo dele aqui, ele considera o alfa pequeno, logo já no começo da modelagem, né? Já dá uma dinâmica melhor para a apresentação, já que não vai ter mais essa parte do seno, porque ele desconsiderou o seno. Né? Esse, substituindo isso nas equações de movimento, eu tiro esse seno, deixo só mg alfa, passando para o outro lado igualando a zero. Aqui eu considerei a fórmula do momento de inércia de uma esfera, que é 2 quintos de mr ao quadrado. Substituir essa fórmula dentro do J dessa fórmula aqui. Assim, resolvendo a equação, chegando em 7 igual a 5m. O valor dessa equação 7 sobre 5m vezes x derivado segundo é igual a m de alfa. Resolvendo isso aqui, termos, através de relação de triângulo, eu fiz a substituição do valor de alfa pelo valor da distância d, da distância l e do ângulo θ. Porque d sobre l
vezes θ é igual a alfa por... Assim eu cheguei nessa fórmula final aqui, que é m mais j sobre r ao quadrado, x duas linhas, igual a menos mg d sobre L θ. Aí, com essa fórmula, eu apliquei a transformada de Laplace para obter a função de transferência. A função de transferência ficou, então, nesse formato aqui. Menos mgd sobre L vezes m mais j sobre r ao quadrado vezes 1 sobre s ao quadrado. Simplificando isso aqui como sendo o a, ficaria a sobre s ao quadrado. A função de transferência. Então, falando um pouco de linearização por série de Taylor. Eu não utilizei a linearização por série de Taylor no meu processo, porque eu não consegui linearizar essa função por Taylor. Mas, como é parte do conteúdo, dá uma breve explicação. A linearização por série de Taylor, ela serve para você linearizar uma função linear através de um ponto de equilíbrio, x barra. Nele você supõe um x barra satisfatório e lineariza a equação ao redor dele. Sendo assim, a equação próxima do x barra, ela é muito próxima da equação real, mas à medida que se afasta do x barra, ela é cada vez menos fiel à função real. Vou voltar aqui um pouquinho. Nessa parte da linearização, ia ser bem legal ele ter feito a linearização específica aqui, né? Do problema dele, do ball and beam. Mas de qualquer forma ficou bem interessante ele ter colocado mesmo sem ter conseguido ele ter colocado uma breve explicação sobre a linearização por Taylor. Explicação. Assim, cada vez menos fiel à função real. Aqui eu fiz a simulação do meu processo no MATLAB. Eu utilizei esses valores como valores das grandezas reais, a massa, o raio, a gravidade, a distância, o tamanho do eixo, a distância do eixo do braço e o momento de inércia. E o resultado foi um gráfico que só sobe, basicamente, porque nesse sistema, em uma malha aberta, a gente não consegue fazer ele funcionar de fato, porque o braço vai pender para um lado assim que ele for ativado, só que ele não consegue ter controle da posição da esfera a partir desse ponto, e não ter, por isso você precisaria de um sistema de controle para fazer esse monitoramento. Escrevi aqui, como essa simulação, podemos ver que o sistema não é estável em malha aberta, logo é necessário um sistema. Aqui no exemplo dele, ele não colocou nenhum tipo de controle no sistema, né? Então seria basicamente uma rampa com um braço. A resposta dele seria só basicamente quando a rampa inclinasse, a bolinha penderia para algum lado. Interessante que ele retirou o sistema de controle. Aqui no último slide, talvez fosse interessante também colocar a simulação no MATLAB, né, que ele fez, e talvez mostrar um pouco mais do código. Mas aqui ele colocou os gráficos também, as constantes que ele utilizou também. Mas eu gostei bastante da apresentação dele. Ele fez um ball and beam um pouco diferente, mas ficou bem explicativo, bem bom.